Bom dia a todos, eu sou Eduardo Esperotto e vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso na Engenharia Mecânica, na área de processos de fabricação. O meu trabalho fala sobre o efeito dos parâmetros de usinagem sobre as forças geradas no fresamento frontal do aço inoxidável duplex. O orientador do trabalho é o professor Dr. André João de Souza e a co-orientadora, a engenheira Júlia Canissari. Falando um pouco sobre o processo de fresamento, ele é definido como um processo de usinagem convencional, em que a espessura do cavaco varia constantemente, ou seja, uma operação com corte interrompido. Além disso, a ferramenta possui geometria definida e geralmente é multicortante. O processo pode ser dividido em fresamento frontal, em que o plano da superfície usinada é perpendicular ao eixo da ferramenta de corte, ou em fresamento tangencial, onde o plano da superfície usinada é paralelo ao eixo da ferramenta de corte. Tanto no fresamento frontal quanto no tangencial, podem ocorrer o fresamento concordante e discordante. No fresamento concordante, a penetração inicial ocorre com espessura de corte máxima e segue até atingir um valor nulo. Entretanto, o choque inicial pode aumentar as avarias dos dentes da fresa. Já no fresamento discordante, a espessura de corte aumenta progressivamente de zero até um valor máximo, e o contato dos dentes da fresa é realizado com a superfície da peça encruada. Os principais fatores com relação ao desgaste da ferramenta no fresamento são a velocidade de corte, que depende dos parâmetros diâmetro efetivo da ferramenta e rotação da ferramenta, a velocidade de avanço, que depende dos parâmetros avanço por dente, número de dentes da fresa e rotação da ferramenta de corte, e a profundidade de corte, que é definido como a distância na qual a ferramenta remove material da face da peça. Falando um pouco sobre os aços inoxidáveis, eles são definidos como ligas à base de ferro contendo pelo menos 10,5% de cromo. E os fatores mais importantes na sua seleção são a resistência à corrosão e as propriedades mecânicas para uma determinada faixa de temperatura. Segundo a Associação Brasileira do Aço Inoxidável, a produção mundial do aço inoxidável vem crescendo 5,9% ao ano desde 2010. E uma das principais vantagens do aço inoxidável é sua reciclabilidade, ou seja, a capacidade de ser reutilizado por diversas vezes sem perder suas propriedades. No Brasil, aproximadamente 30% do aço produzido é proveniente de sucata. Os aços inoxidáveis podem ser divididos em 5 classes distintas: os aços inoxidáveis ferríticos, martensíticos, austeníticos, endurecíveis por precipitação e duplex. Uma alternativa interessante na determinação da classe é o diagrama de Schaeffler, presente na figura ao lado. Além da classificação, podemos determinar a porcentagem de ferrita na estrutura do aço inoxidável e a presença ou não de martensita. No eixo das abscissas, temos o chamado cromo equivalente, e no eixo das ordenadas, o níquel equivalente. Esses parâmetros eles dependem da porcentagem de certos elementos presentes na composição, como pode ser visto nas equações abaixo. Falando especificamente sobre os aços inoxidáveis duplex, eles são formados principalmente por ferro, cromo e níquel, com uma estrutura de 50% ferrita e 50% austenita, e se tornaram uma alternativa econômica aos aços inoxidáveis com maiores teores de níquel. A presença de, no mínimo, 10,5% de cromo faz com que seja formado um filme passivo que previne corrosões atmosféricas. As principais vantagens dos DSS são a sua excelente resistência mecânica, a alta resistência à corrosão, um elevado limite de escoamento, um baixo coeficiente de expansão térmica e a possibilidade de realizar tratamento térmico. As principais aplicações dos aços inoxidáveis duplex são em oleodutos, usos estruturais na terra ou no mar, indústrias de celulose, digestores e válvulas e tanques de navios petroleiros, sendo o aço inoxidável duplex mais utilizado o Standard 2205. A usinabilidade dos aços inoxidáveis duplex é baixa, devido à alta taxa de endurecimento por deformação, o que provoca um alto grau de encruamento. Além disso, eles possuem uma baixa condutividade térmica, formando um cavaco abrasivo e prejudicial à ferramenta, além do baixo teor de enxofre dificultar a quebra do mesmo. A baixa usinabilidade requer maiores forças de usinagem, e a baixa condutividade térmica os torna propensos à formação de aresta postiça de corte. O conhecimento da força de usinagem é de suma importância no processo de fresamento, pois auxilia na otimização de geometrias de corte, no monitoramento da vida da ferramenta e permite estimar a potência necessária ao corte, que está totalmente interligada com a viabilidade econômica do processo.
Além disso, o conhecimento das parcelas estática e dinâmica da força de usinagem permitem a compreensão da cinemática e dinâmica da ferramenta e da operação de corte, sendo a força de usinagem definida como a parcela estática, que é a média de uma amostragem de dados, mais ou menos a parcela dinâmica, que é definida como a oscilação em torno desse valor médio. A norma DIN 6584 define que a força de usinagem pode ser decomposta em uma parcela ativa, que atua ao longo do plano de trabalho, e em uma parcela passiva, que atua perpendicular ao plano de trabalho. Além disso, a força ativa pode ser decomposta em força de corte e em força de avanço, como pode ser visto na figura da apresentação. Um planejamento adequado de um experimento requer um método de otimização estatística que trabalha com um conjunto de fatores de forma simultânea e é capaz de informar os parâmetros que mais exercem influência sobre um determinado processo. É nesse contexto que se encaixa o método BBD, surgido em 1960 e é definido como uma técnica de otimização estatística capaz de reduzir o número de condições de um experimento a partir de um planejamento em níveis rotacionais, ou quase rotacionais. Primeiro, define-se o número de variáveis k que influenciam o processo. Em seguida, distribui-se essas variáveis em 3 níveis: alto, central e baixo. E por fim, gera-se combinações aleatórias através do ponto central, testando a repetitividade do experimento por r vezes. O número de execuções n requeridas no BBD é definido pela equação abaixo. Com aplicações do método BBD, podemos citar o trabalho de Policena, que analisou a influência dos parâmetros velocidade de corte, avanço por dente e profundidade de corte utilizados no fresamento frontal de acabamento sobre a rugosidade do DSS 2205, através do método BBD. Como resultados, o desempenho para a ferramenta mostrou que o avanço por dente foi o parâmetro mais significativo sobre o acabamento. Além disso, a combinação otimizada gerou os níveis mais baixos de rugosidades, comprovando assim a eficácia do método. Outro trabalho que demonstra a eficácia do método BBD foi o de Gaetondi, que estudou a otimização dos parâmetros de corte para minimizar o tamanho da rebarba na furação do aço inoxidável austenítico 316L, através da aplicação de algoritmos genéticos em conjunto com o método BBD. Como fatores controláveis do processo, variou-se a velocidade de corte, o avanço, o diâmetro da broca, o ângulo de ponta e o ângulo de folga. O trabalho demonstrou, então, uma capacidade de prever via simulação as respostas do processo com uma precisão de 95%, indicando que o ângulo de ponta é o fator mais significativo para minimizar o tamanho da rebarba. Como resultados, podemos citar o trabalho de Garcia. Nessa dissertação de mestrado, avaliou-se as forças de usinagem no fresamento frontal a seco do DSS 2205 e do Lindo Plex 2101. Na análise, os fatores controláveis do processo também foram aleatorizados via BBD. São eles: a velocidade de corte, o avanço por dente e a profundidade de corte. Nos resultados, os menores valores de força foram verificados na combinação de menor área da seção transversal, enquanto os maiores valores de força foram obtidos na combinação de maior área da seção transversal de corte. Isso demonstra a grande influência dos parâmetros avanço por dente e profundidade de corte sobre os esforços. Também foi possível notar que as parcelas dinâmicas da força de usinagem sempre foram menores que as parcelas estáticas, demonstrando que a usinagem ocorreu sempre em regime estável. Nos gráficos apresentados por Garcia, comparou-se os dados experimentais com um modelo de regressão linear múltipla proposto via análise estatística. Tanto para as parcelas estáticas como para as parcelas dinâmicas, os coeficientes de determinação ficaram acima de 70%, indicando que os modelos propostos são eficientes. Já na dissertação de mestrado de Soria, analisou-se a influência dos parâmetros rotação, profundidade de corte, raio de ponta da ferramenta e comprimento da haste da fresa no fresamento frontal a seco do aço inoxidável austenítico 316. Como resultado, ele obteve que nos sinais de força de usinagem, as amplitudes máxima e mínima representam os instantes em que a espessura de corte também foi máxima e mínima. Soria aplicou a transformada de wavelet discreta, que é capaz de representar um intervalo de dados a partir de uma função, e representou as vibrações de baixa frequência com uma aproximação chamada de A4, que demonstrou ser bastante semelhante à força de usinagem. À esquerda, podemos ver no gráfico, as linhas em vermelho, o sinal de força de usinagem,
e em azul a aproximação A4 do sinal para os parâmetros, raio de ponta 0,4, profundidade de corte 0,2 mm e rotação 1200 rpm. Já no gráfico B, verificamos a semelhança entre a aproximação A4 e o sinal da força de usinagem para todos os níveis de rotação e profundidade utilizados no experimento. Como resultados, Soria afirma que o aumento da profundidade de corte intensifica as vibrações em baixa frequência da força de usinagem, em razão do aumento da área de contato da ferramenta à peça, o que resulta em um aumento diretamente proporcional da força de corte. Além disso, quando a parcela dinâmica é maior que a parcela estática, podemos afirmar que o corte é realizado em regime instável, causando vibrações que podem afetar a qualidade da superfície usinada e danificar a ferramenta de corte. Na tese de doutorado de Dibby, analisou-se o comportamento das forças ativa e passiva no microfresamento da liga de alumínio 6061 e comparou esse comportamento ao processo convencional. Como resultados, Dibby afirma que os fundamentos do fresamento convencional podem sim ser aplicados ao microfresamento e demonstrou graficamente o comportamento da força ativa e passiva. Dibby também afirma que o aumento da espessura de corte aumenta a força de usinagem, e quando foi utilizada a espessura de corte mínima, a força também foi mínima. O comportamento da força passiva em relação a um período e o comportamento da força ativa em relação ao mesmo período é demonstrado na figura do slide. No artigo apresentado no 8º Congresso Nacional de Engenharia Mecânica, Hübner e Souza realizaram uma análise acerca das forças geradas no fresamento frontal assimétrico, concordante e discordante, utilizando insertos de metal duro do ferro fundido GGG50. Nos resultados, demonstrou-se que a variação das forças nos eixos X, Y e Z, em função do ângulo de rotação do cabeçote fresador, é periódica ao longo do processo, e que ocorreu um aumento dessas componentes com o incremento dos parâmetros de entrada, profundidade de corte e avanço. Na análise experimental, afirmaram que, ao alternar o corte de discordante para concordante e mantendo os demais parâmetros constantes, não ocorreram variações consideráveis na força passiva. No entanto, a componente da força em X aumentou sua intensidade em 166% e a componente da força em Y diminuiu sua intensidade em 109%. No artigo publicado por Selvaraj, analisou-se a influência dos parâmetros rotação, velocidade de avanço e profundidade de corte no fresamento frontal a seco do Super Duplex 2750, a fim de otimizá-lo em função da força de corte. O planejamento experimental utilizado foi o método de Taguchi. Como resultados, pode-se observar nos gráficos abaixo que o aumento da rotação promoveu uma diminuição da força de corte. Já o aumento dos parâmetros velocidade de avanço e profundidade de corte promoveram um aumento na força de corte. A ANOVA realizada demonstrou que o parâmetro velocidade de avanço teve uma influência sobre a força em 46%, seguidos pela rotação, com 27%, e por último, pela profundidade de corte, com 21%. Como conclusões desse trabalho, avaliou-se um potencial crescimento na utilização do DSS em inúmeras aplicações. Entretanto, são poucos os trabalhos na literatura que abordam os sinais de força de usinagem desse material. Além disso, através do experimento BBD e da análise de variância, atesta-se que o avanço por dente é a variável de entrada mais significativa nos esforços de corte no fresamento frontal do DSS. Podemos citar também que uma combinação adequada de parâmetros avanço por dente, velocidade de corte e profundidade de corte propicia a atenuação das forças do processo, e que o incremento dos parâmetros avanço por dente e profundidade de corte resultam em um aumento da área da seção de corte, promovendo um aumento considerável da força de usinagem. Além do mais, houve um aumento praticamente proporcional da vibração em baixa frequência da força de usinagem com o aumento da profundidade de corte. E por fim, a partir dos sinais da força de usinagem no fresamento frontal em DSS, demonstrou-se que a usinagem ocorre em um regime estável sempre que a parcela estática for maior que a parcela dinâmica, e que quando o corte está em regime instável, podem ocorrer vibrações que afetam a qualidade da superfície usinada e o desempenho da ferramenta de corte. Por último, vale destacar que a investigação e pesquisa da influência dos parâmetros de corte no fresamento frontal do DSS contribui para obter um melhor acabamento da superfície usinada, um maior tempo de vida útil da ferramenta e menores esforços de corte.
Posso destacar que o estudo do DSS possui relevância na indústria e no desenvolvimento de novas pesquisas, visto que as dificuldades intrínsecas de sua usinagem podem ser enfrentadas através do conhecimento e otimização do processo. Obrigado a todos.